Sabia que Porto Alegre é minha terra natal? Eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre. Grande parte da minha família mora aqui, então é uma região que eu tenho um carinho imenso, né? É muito bom estar aqui com vocês. E usufruir desse friozinho também, né? E hoje eu vou falar sobre estratégias nutricionais para a vitalidade de pele, cabelos e unhas. Essas alterações estéticas que são tão solicitadas na nossa prática clínica. De forma muito constante, os pacientes vêm, muitas vezes, querendo perder peso, querendo tratar a síndrome dos ovários policísticos, uma endometriose, um tratamento coadjuvante da menopausa, mas 90% acaba trazendo essas desordens estéticas. A queda de cabelo, né? Cabelos quebradiços, cabelos que não crescem, unhas quebradiças, a pele, né? Especialmente eu que atendo mulheres muito na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, reclamando também das rugas, né? Do ressecamento da pele. E hoje eu vou trazer algumas estratégias nutricionais para auxiliar nesse processo. E eu sei que já foi falado muito aqui hoje, né? Mas eu não posso deixar de falar para vocês a respeito do intestino, né? Por quê? Quando a gente fala de pele, cabelos e unhas, nós estamos falando de anexos cutâneos. O próprio nome já diz anexos, ou seja, na deficiência de micronutrientes, o organismo nunca vai priorizar nutrientes para anexos cutâneos. Obviamente, o nosso organismo é muito sábio, Deus o fez com muita sabedoria, no sentido de que, se falta ferro, por exemplo, para a síntese de eritrócitos, esse ferro não vai chegar na matriz do folículo piloso, não vai levar oxigênio para esse folículo piloso e não vai estimular a fase anágena, a fase de crescimento. E essa deficiência de ferro, pela falta de oxigênio e diminuição da divisão celular no folículo piloso, vai induzir a fase telógena, a fase de queda. Então, quando eu falo de anexos cutâneos, eu preciso garantir uma adequada nutrição para todos os sistemas, para que sobre nutrientes para cabelo, pele e unhas. Então, quando o paciente vem com queda de cabelo, com uma pele desidratada, com presença de flacidez dérmica, com unhas quebradiças, na verdade, esse paciente está me trazendo sinais clínicos de importante deficiência nutricional. Está faltando nos anexos? Está faltando possivelmente em processos biológicos vitais. E a gente não pode deixar de falar sobre o intestino. Eu sei que já foi falado muito aqui, mas eu quero trazer um ponto de vista estético, né? Porque o intestino ele é a base da absorção de nutrientes. Ele não só auxilia na absorção de nutrientes, né, mas também realiza biossíntese de micronutrientes. Então, esse aqui é um trabalho, né, de 2022, mostrando que bactérias intestinais comensais desempenham um papel crucial na síntese de vitaminas A, B, C, D, E e K e na modulação da absorção de minerais, cálcio, ferro, zinco, magnésio e fósforo. Então, aquilo que a gente fala na nossa prática clínica, hoje a gente tem estudos científicos que mostram isso. E é importante, né, vocês vão ter acesso a esse material através de um QR Code no final da aula, né, e quem está online através de um link, e que vocês podem mostrar esse slide para o paciente, né, para os pacientes mostrando a importância da função intestinal e da microbiota e do microbioma. Né? A gente sabe que há uma relação muito próxima do intestino com a pele. Então, nós temos disbiose intestinal, que, segundo o conceito novo publicado em 2024, disbiose não é só uma alteração, um desequilíbrio de microbiota intestinal, mas na composição, na estrutura e na função dessa microbiota intestinal. Este é um novo conceito publicado em 2024 de disbiose intestinal, que antes achávamos que era apenas um desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, hoje a gente sabe que é da estrutura dessas bactérias e da função. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma disbiose por aumento de bactérias anaeróbias facultativas, né? Eu tenho, né, um aumento de lipopolissacarídeos, especialmente pelo leaky gut, e esses lipopolissacarídeos que geram a inflamação
crônica, subclínica, né, ou de baixo grau, como já mencionado nas palestras de hoje, também impactam na pele. E esse aqui é um trabalho que mostra que essa inflamação causada por lipopolissacarídeos, também associada à disbiose cutânea por poluição, por estresse oxidativo, por alterações de barreira cutânea, né, contribui para o envelhecimento da pele. E, igualmente, também, né, a disbiose intestinal, a má absorção, a inflamação e o aumento da permeabilidade intestinal libera toxinas, substâncias inflamatórias, que, por sua vez, também têm um impacto no folículo piloso. Ou seja, a relação intestino com cabelos. Então, esses lipopolissacarídeos, especialmente da disbiose intestinal, do leaky gut, também têm uma ação direta no folículo piloso. E isso gera o que a gente chama de miniaturização do folículo. Ele se torna, então, o fio menor, fios mais finos e mais curtos. Ele não consegue atingir a capacidade de crescimento. Então, eu preciso, né, da modulação intestinal. E aqui a modulação ela inclui tanto a melhora da composição, da função, da estrutura dessa microbiota e microbioma intestinal, quanto o tratamento da hiperpermeabilidade intestinal. E aí, o ponto crucial é o consumo de fibras. Não adianta prescrever probióticos enquanto não houver um adequado consumo de fibras. É através do consumo de fibras, especialmente fibras acessíveis à microbiota, que são as fibras solúveis, né? Essas fibras vão ser metabolizadas pela microbiota, vão ter a produção de butirato, e o butirato ele é o principal ácido graxo de cadeia curta que auxilia nas tight junctions, na diminuição da permeabilidade intestinal. Só que aqui eu quero trazer um outro aspecto. As fibras, elas favorecem, pela metabolização com as bactérias comensais, a produção de mucina. Mucina é esse muco aqui que vocês estão vendo em rosinha. Tá? Então, esse muco, ele protege contra a invasão de patógenos. E esse aqui é um trabalho científico que mostra, nessa primeira imagem, onde eu tenho uma maior produção de muco, uma dieta rica em fibras. E ao passo que, tanto aqui na imagem do meio, quanto a imagem aqui final, mostra que uma dieta pobre em fibras, ou isenta de microbiota, eu tenho uma diminuição considerável de muco. E esse muco que está em rosinha, que parece uma gelatina, é o que protege contra a invasão de patógenos, é o que protege com relação aos lipopolissacarídeos que destroem a barreira intestinal. E Ana, como que eu faço então para produzir esse muco? Fibras. Precisamos de fibras. Eu sempre falo para as minhas pacientes, se você não der alimento para suas bactérias, elas vão comer o seu intestino. Porque elas vão se alimentar do quê? Do muco. Então, preciso dessas fibras, né? Em média, 14 gramas a cada 1.000 calorias, ou uma média de 25 a 30 gramas. Temos já trabalhos que mostram uma necessidade, inclusive, maior de fibras, né? Mas que a gente sabe que, na nossa realidade, isso acaba não sendo viável, especialmente em dietas com restrição de calorias, né? Então, nós precisamos de fibras, porque a deficiência de fibras não só gera erosão do muco, mas essa erosão do muco vai gerando atrofia das vilosidades. E o que acontece nas vilosidades? A absorção de nutrientes. Se falta fibra, eu tenho atrofia nas vilosidades, eu tenho uma redução da superfície absortiva e do transporte de micronutrientes. Então, eu tenho um prejuízo na absorção de nutrientes. Então, eu preciso de fibras. E eu preciso também tratar essa hiperpermeabilidade intestinal. E quando a gente fala em hiperpermeabilidade intestinal, eu preciso ter um olhar
para as time junctions, claudina, zonulina, ocludina. Precisamos também ter as catequinas, caderina, né? Principalmente a caderina, que são as proteínas de junção, e os desmossomas. Então, todas essas estruturas unem os enterócitos, né? E quando tem uma dieta pobre em fibras, eu tenho maior produção de toxinas, eu vou ativar receptor PPR2, que vai ativar PKC-alfa, que vai alterar o canal de fosforilação dessa zonulina 1. Ao passo que numa dieta rica em fibras, eu tenho maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato, que vai ativar no intestino receptores GPR41, GPR43, GP1-10-9A, que vai ativar PKC-beta, que vai fosforilar adequadamente essa zonulina 1, mantendo essa zonulina mais presa. Isso diminui a permeabilidade intestinal. Então, preciso de fibras, tá? Para que eu tenha uma diminuição desse transporte paracelular, que vai diminuir a absorção de nutrientes e que vai aumentar a absorção de toxinas, né? Por exemplo, lipopolissacarídeos, tá? De bactérias anaeróbias facultativas, por exemplo. Então, a fermentação das fibras pela microbiota resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta que fortalecem a barreira intestinal, regula a inflamação, porque o butirato é o maior anti-inflamatório intestinal, e melhora a absorção de nutrientes. Então, quando eu falo de pele, cabelo e unha, eu não posso deixar de falar de intestino. E falando em fibras, precisamos ressaltar que o nosso consumo de fibras no Brasil é muito baixo. Esse aqui é um trabalho mostrando que o consumo médio, né, neste trabalho, foi de 13,5 gramas por dia, uma quantidade muito baixa. E aí, muitas vezes, a preocupação do nutricionista é dar probiótico se eu não tenho fibras. Essa é a base. Fibras pela alimentação e, muitas vezes, auxiliando através da suplementação. E aí, para junção, né, para essas tanto proteínas de junção, as time junctions, os desmossomas, eu preciso de micronutrientes também, além das fibras. E essa imagem aqui é muito bonita porque mostra, né, a importância tanto das proteínas, né, que geram aderência, quanto as time junctions, que há necessidade de zinco, vitamina C e vitamina D. Pacientes que têm hiperpermeabilidade intestinal vão absorver menos vitamina D. Por que vão absorver menos vitamina D? Porque essa vitamina D fica retida no intestino para tratar essa permeabilidade intestinal. Quanto maior leaky gut, maior retenção de vitamina D no intestino, menos absorção, maior deficiência. Então, eu preciso também, pensando em diminuição da permeabilidade intestinal, além de eu oferecer fibras, além de oferecer micronutrientes, eu preciso remover da dieta alguns aspectos nutricionais que podem aumentar essa hiperpermeabilidade intestinal. Seria pouco inteligente eu prescrever fibras, eu prescrever probióticos, eu prescrever micronutrientes, se eu continuar irritando essa mucosa e destruindo essa mucosa. E o que eu preciso, né? Muitos pacientes não celíacos sensíveis ao glúten, a gliadina do glúten vai fazer esse deslocamento da zonulina. Então, para a redução da permeabilidade intestinal por vezes, a gente precisa reduzir o glúten da dieta por um período durante essa fase de redução da permeabilidade intestinal. E esse aqui é um trabalho que mostra, né, que independentemente de pacientes que têm, né, polimorfismos DQ2 e DQ8, pessoas que são sensíveis ao glúten, têm deslocamento da zonulina pela gliadina do glúten, favorecendo o aumento da hiperpermeabilidade. Então, nos meus protocolos para redução de permeabilidade intestinal, meu protocolo Gut Clean, eu retiro, sim, num primeiro período, nos primeiros 30 dias, o glúten. Tá? E também precisamos pensar que o glúten está presente principalmente no trigo. E o trigo, ele tem FODMAP, né? Então, ele tem frutanos e FODMAP, pacientes que normalmente têm desbiose intestinal, têm excesso de bactérias metanogênicas. E os FODMAPs vão proliferar essas bactérias metanogênicas.
Ou seja, a paciente vai ter mais distensão abdominal e muitas vezes vai piorar a integridade da barreira intestinal, porque tem trabalhos mostrando que FODMAPs em excesso também contribui para o aumento da permeabilidade intestinal. E aí eu preciso pensar também, né, em remover um outro alimento, talvez, né, que é para pacientes especialmente sensíveis, que é a beta-caseomorfina 7. Que é, pelo menos num período de 30 dias, remover leite derivados ou pensar em utilizar leite derivados utilizando leite A2A2, em que eu não tenho, né, não forma a beta-caseomorfina 7, a gente já tem esse leite disponível hoje nos mercados. Então, ele não tem essa beta-caseomorfina 7, que aumenta a permeabilidade intestinal, gera inflamação e, por ter uma ação opioide, diminui motilidade intestinal, alterando ainda mais a microbiota intestinal, tá? Então, por um período também é remoção. E eu preciso de fibras, nutrientes, quais são eles? Principalmente zinco, vitamina C, vitamina D, mas eu também preciso de outros, como glutamina, beta-glucana, glicina, probióticos, depois de uma determinada fase, e diminuir a gordura saturada também, a beta-caseomorfina 7 do leite e a gliadina do glúten. E esses trabalhos aqui mostram, né, uma dieta com teor normal ou baixo de FODMAPs. Uma dieta alta em FODMAPs também pode diminuir, né, ou agredir essa permeabilidade intestinal. Esse aqui é um trabalho que, apesar de ter sido testado em suínos, mostrou que a glicina, o aminoácido glicina, é uma estratégia nutricional eficaz para diminuir a permeabilidade intestinal, especialmente em questões de comprometimento do leaky gut, porque ele atua na expressão e formação de claudina 7 e zonulina 3. Então, a glicina é um aminoácido bem importante, e nesse sentido a gente tem um suplemento que já foi falado aqui, mas que para este protocolo de redução de permeabilidade intestinal é sensacional. Por quê? Porque ele tem fibras, então a gente consegue utilizar nesse primeiro período de 30 dias, em que a gente retira glúten, retira a proteína do leite, aumenta o teor de fibras, baixa o teor de FODMAPs, acrescenta as fibras, principalmente da goma cássia, porque são fibras não fermentáveis. Então, são fibras low FODMAP. Se eu coloco um FOS, se eu coloco uma inulina aqui, eu vou ter hiperfermentação. Porque FOS é um FODMAP. Então, eu posso piorar o quadro de distensão abdominal, de estufamento. Né? Então, eu preciso pensar numa fibra de baixo teor, de baixo potencial de fermentação, que é o caso da goma cássia. E este aqui é um suplemento que ele é sensacional porque ele tem associação de glicina, a beta-glucano de Saccharomyces cerevisiae, a vitamina C, acetilcisteína, o zinco na forma de bisglicinato, a vitamina D. Então, que eu acho interessante também, ele não tem o xilitol, porque o xilitol também é um FODMAP. E aí também eu posso piorar esse processo, né? Então, o primeiro ponto é tratar nessa questão do intestino. Tratando a questão do intestino, vamos falar então um pouco a respeito do colágeno, pele, cabelos e unhas. Então, se a gente for pensar a estrutura da nossa derme, ela é feita basicamente, né, a segunda camada da pele, por uma estrutura, né, uma rede de fibras que dão estrutura à pele. O que mais que dá estrutura à pele? Colágeno, elastina, ácido hialurônico, que retém água. Então, uma molécula de ácido hialurônico retém 25 de água, então tem um efeito esponja com ácido hialurônico. Os três, colágeno, elastina e ácido hialurônico sintetizado pelos fibroblastos. E eu tenho na derme também a camada de gordura, que também dá estrutura à pele. Por isso que quem faz uso de análogos de GLP-1, como já foi falado pela professora Ana Tércia, tem aquele efeito de redução de gordura, de emagrecimento e que gera aquele aspecto de pele flácida. Não apenas porque não há nutrientes para a síntese de colágeno e elastina, mas porque perde a gordura abaixo da pele, que é na derme. E aí eu diminuo esse efeito de estrutura da pele.
Então, eu preciso pensar que eu preciso diminuir a destruição dessas proteínas. E o que mais destrói essas proteínas é o sol, especialmente em pessoas de fototipo baixo, ou seja, pessoas que são muito reativas ao sol, dificilmente bronzeiam e facilmente ficam vermelhas. Essas pessoas altamente reativas ao sol são aquelas que mais têm degradação de colágeno e elastina pelos raios ultravioleta B, porque ativam metaloproteinases e as metaloproteinases destroem esse colágeno e essa elastina. Então, eu preciso diminuir também as questões nutricionais, poluição, estresse oxidativo, tudo isso degrada colágeno e elastina. Estresse, alteração do sono, né, o estresse psicológico, aumento do cortisol. Então, para a síntese do colágeno na pele, eu preciso basicamente de 2 vias. Estão comigo, pessoal? Estão entendendo até aqui? Eu preciso de 2 vias para sintetizar colágeno na pele. Eu preciso de micronutrientes, de matéria-prima para sintetizar colágeno. O que é necessário para sintetizar colágeno? Aminoácidos, peptídeos, especialmente hidroxiprolina. E eu preciso de micronutrientes para fazer a hidroxilação desse colágeno, principalmente ferro, vitamina C, cobre. E eu preciso silício. E eu preciso. A segunda via é a ativação do fibroblasto. Essa ativação da expressão gênica. Por quê? O colágeno é produzido dentro do fibroblasto. E eu preciso de uma expressão no DNA. Eu preciso codificar esse gene, eu preciso ativar essa expressão gênica para, como se eu desse uma ativação via receptor de fibroblasto, desse um empurrãozinho nele e dissesse, vai, produz colágeno. E claro que se eu tiver um aspecto estético, como radiofrequência, microagulamento, algum tratamento estético que vai gerar uma inflamação local, que também vai ativar esse fibroblasto e eu dou recurso nutricional, aí sim eu tenho um pacote completo para sintetizar esse colágeno. Né? Associação de recursos externos, né? Cosméticos, recursos estéticos, eletroterápicos, por exemplo, e a atuação oral também. E essa síntese de colágeno começa a cair já a partir dos 25 anos de idade. Tá? E principalmente a partir dos 40, né, em que a mulher ela normalmente entra na perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, que pode durar até 10 anos, há uma diminuição considerável da síntese de colágeno. E aí nós precisamos ter mais matéria-prima ainda para favorecer a síntese. Então, a grande pergunta, Ana, o colágeno que eu consumo chega como colágeno na pele? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Tem bastante gente em dúvida, né? O colágeno consumido não chega como colágeno na pele. Por quê? Eu tenho uma proteína que é formada endogenamente. Eu não consigo... se a gente pensar em fisiologia básica, eu não consigo quebrar uma proteína, ela vai ser absorvida como um aminoácido, dipeptídeo, tripeptídeo, e ele vai chegar na forma de tripla hélice na pele. Fisiologicamente, isso é impossível. Mas, a outra pergunta, Ana, o colágeno consumido é absorvido? Sim, ele é absorvido. E nós temos já estudos de radiomarcação mostrando que eu não tenho só... essa proteína colágeno ela não quebra em aminoácidos e é absorvida. Porque muito se falava, qualquer proteína que eu consumir vai quebrar em aminoácido. Se eu comer uma proteína da carne vai quebrar em aminoácido, eu vou absorver aminoácido. Se eu consumir um colágeno vai quebrar em aminoácido, eu vou absorver aminoácido. Então é a mesma coisa. Não é. Por quê? Porque no intestino nós não absorvemos apenas aminoácidos. Nós absorvemos dipeptídeos, tripeptídeos. E o colágeno é uma proteína especial que tem uma maior
quantidade de um dipeptídeo chamado prolina hidroxiprolina, que eu não tenho na carne, que eu não tenho na proteína do soro do leite. Então, é uma proteína diferenciada. E esses dipeptídeos aqui a gente mostra que há sim uma absorção de tripeptídeo, glicina, prolina, hidroxiprolina, dipeptídeo, prolina, hidroxiprolina, dipeptídeo, glicina, prolina. Então, eu tenho sim a absorção lá na membrana intestinal e 63,4% nesse estudo houve demonstração, então, da absorção na forma de peptídeo pelos receptores PEPT1. Então, eu tenho, sim, absorção de dipeptídeos e tripeptídeos aqui pelo PEPT1, né, no intestino. Depois que a colágeno é absorvido, os trabalhos mostram que aproximadamente 30 minutos após a ingestão, ele já é absorvido. E o pico de ação dele ocorre de 2 a 4 horas. Então, a gente sempre orienta que quanto mais livre tiver esse intestino em termos de competição aminoácidica, melhor. Por isso que se você vai ingerir um colágeno, na prática clínica, eu indico sempre para as minhas pacientes, especialmente como eu trato muito emagrecimento, inserir o colágeno antes da refeição, onde eu tenho um intestino vazio e que eu não tenho competição aminoácidica, não tenho outras proteínas que estarão competindo, e eu tenho um efeito na modulação do apetite. Então, o consumo de peptídeos de colágeno pré-refeição auxilia também na redução do apetite. Então, eu utilizo como uma estratégia NSF, nível seguro de fome, para diminuir também o apetite. Então, 90% dos peptídeos de colágeno são absorvidos, isso avaliado por radiomarcação, que é o padrão ouro para avaliação, né, do que realmente foi absorvido após o consumo. E aí a gente pode pensar, tá bom, Ana, você está falando que ele foi absorvido, mas quem garante que ele vai para a pele? E claro que eu não posso garantir 100% que o peptídeo de colágeno absorvido vai para a pele. Porque esse trabalho mostra que ele vai, né, para fígado, para rins, para cartilagens, ossos, pele. Então, se, por exemplo, eu fiz um treino intenso, full body, corpo inteiro, e aí, no pós-treino, eu vou utilizar o colágeno. Para onde será que esses aminoácidos vão? Músculo. Ou, se eu preciso, lá na pele, eu preciso de proteínas, aminoácidos para sintetizar, que daí vem dos peptídeos, mas eu preciso de vitamina C e de ferro para fazer hidroxilação do colágeno na pele. Se eu tenho deficiência de ferro, possivelmente esse colágeno ingerido não vai sintetizar colágeno na pele. Então, eu tenho que ter um bom aporte de proteínas, eu tenho que ter um bom aporte de ferro, eu tenho que ter um bom aporte de vitamina C, tenho que ter uma boa absorção intestinal para que haja realmente efeito desses peptídeos de colágeno. Então, eu tenho já inúmeros trabalhos, né, mostrando que esses peptídeos permanecem no tecido cutâneo em alto nível por até 14 dias, tá? E o principal peptídeo que tem efeito na pele, em especial, é o peptídeo prolina e hidroxiprolina, que a gente não encontra em outras fontes proteicas, tá? Que é o peptídeo ali, prolina e hidroxiprolina. Então, veja que esses peptídeos, eles não vão só fornecer a prolina e hidroxiprolina, que é a matéria-prima para o fibroblasto sintetizar o colágeno, mas eles vão atuar como sinalizador molecular. Lembra do empurrãozinho para o fibroblasto? Eles vão ativar vias de transcrição que vão aumentar a expressão gênica de colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, elastina e ácido hialurônico. Então, eu tenho aqui a peptídeo de colágeno estimulando a proliferação e a motilidade dos fibroblastos também.
Vários trabalhos científicos mostrando esse efeito dos peptídeos de colágeno. Reduz a atividade das metaloproteinases, que são as enzimas que degradam colágeno e elastina, modula a inflamação, visto que a inflamação ativa essas metaloproteinases. Então, eu tenho uma modulação do processo inflamatório, uma melhora da hidratação e da elasticidade. Isso em 2005, quando eu dava aula na Universidade do Vale do Itajaí, a gente fez esse teste em mulheres, utilizando, em 2005, gente, desde essa época eu estudo colágeno. Em 2005, a gente fez um estudo mostrando com aparelho, na época era o corneal meter, avaliando a hidratação da pele com consumo. Na época não tinha peptídeo, a gente usava colágeno hidrolisado, de 5 gramas de colágeno hidrolisado, e que houve um aumento de 28% da hidratação da pele. Por quê? Porque o colágeno ele ativa não só a síntese de ácido hialurônico, que retém água, mas também ele ativa o fator natural de hidratação da pele, ácido pirrolidona carboxílico, que faz parte desse fator natural de hidratação da pele. E, obviamente, eu preciso do consumo de água, porque se não tiver água, não sobra água também para a pele, assim como eu preciso de água para a redução da permeabilidade intestinal. Então, eu tenho o aumento, né, da expressão de genes que polimerizam esse ácido hialurônico, eu tenho aumento da retenção hídrica e tenho ativação do fator natural de hidratação da pele pelo ácido pirrolidona carboxílico. Então, eu posso ter aumento aqui da hidratação cutânea, aproximadamente 28% da hidratação cutânea. Eu tenho aqui trabalhos que mostram, né, esse aqui é um trabalho que mostrou um estudo duplo cego, 39 mulheres entre 35 e 55 anos, a suplementação de peptídeos de colágeno 2,5 gramas ou 5 gramas, uma vez ao dia, durante 8 semanas. A diferença dos dois foi mínima, então o protocolo de 2,5 gramas pode ser um protocolo se houver uma boa composição nutricional, consumo de proteínas, água, né? Pode ser uma dose adequada. Agora, se eu tenho, por exemplo, um tratamento de microagulhamento, radiofrequência, bioestimulante de colágeno, seria interessante eu dar uma dose maior desse colágeno. 2 doses ao dia, por exemplo, né, de colágeno, para estimular ainda mais esses fibroblastos, aproveitando esse efeito desses tratamentos estéticos. Aqui eu tenho uma revisão sistemática e meta-análise, foram 26 ensaios clínicos, 1.721 participantes, os parâmetros avaliados, hidratação e elasticidade da pele, a duração da suplementação, normalmente 8 semanas ou mais de uso, e a suplementação demonstrou efeitos positivos na hidratação e elasticidade, especialmente após 8 semanas de uso. Obviamente que um item essencial para a síntese de colágeno é o estrogênio. Por isso que eu tenho tanta queda, né, da síntese de colágeno na perimenopausa e pós-menopausa. Por isso que é interessante também, né, a gente tem visto alguns trabalhos científicos que mostram que os fito-hormônios, trevo vermelho, por exemplo, a isoflavona, o S-Ecol, que já é uma isoflavona metabolizada, que não depende da microbiota intestinal, estimulando também fibroblasto associado ao consumo de peptídeos de colágeno. Tem uma atividade antioxidante, anti-inflamatória, ativa a atividade antioxidante, como superóxido de dismutase, catalase, glutationa-peroxidase, inibem vias pró-oxidantes. Aqui, mais um trabalho mostrando que a ingestão de colágeno hidrolisado por pelo menos 90 dias é eficaz na redução dos sinais de envelhecimento da pele, promovendo melhorias da hidratação, elasticidade, redução de rugas. Então, nós temos muitos e muitos e muitos trabalhos científicos mostrando esse efeito. Precisamos de cofatores para realizar a tripla hélice
né? A hidroxilação, a formação de procolágeno em colágeno maduro, né? Então, eu preciso não só de nutrientes para a expressão gênica do fibroblasto, para sua produção endógena, mas depois que sai do fibroblasto na forma de procolágeno, eu preciso que ele se transforme em colágeno maduro. E eu preciso de nutrientes para isso. Então, vitamina C, silício, cobre, o ferro, o zinco, o próprio ácido hialurônico, né? Então, o silício, ele ativa na formação da matriz extracelular, especialmente as glucosaminoglicanas. Então, ele atua, né? Faz parte da produção, da formação do colágeno, porque ele age na enzima prolina hidroxilase. Tem também hoje, né, já trabalhos que mostram o efeito do consumo oral do ácido hialurônico, que antigamente a gente usava apenas injetável. Hoje sabe-se que o consumo oral do ácido hialurônico faz com que haja um aumento da hidratação da pele e que esse ácido hialurônico pode chegar na pele. Mas que para esse ácido hialurônico chegar na pele, né, e melhorar a hidratação da pele, aumentar a elasticidade, diminuir as rugas, aumentar a retenção de água, estimular a produção de colágeno, promover as aquaporinas, fator importante para a hidratação da pele, regeneração da pele, né, para cicatrização, por exemplo, pós-operatório. Só que, para isso, olha que estudo interessante, que eu preciso da microbiota intestinal adequada para absorver ácido hialurônico. E esse aqui é um trabalho que mostra que a absorção do ácido hialurônico depende da microbiota intestinal. Então, adianta, antes de tratar o intestino, ingerir ácido hialurônico? Então, por isso, a importância, porque eu tenho bacterióides que degradam o ácido hialurônico, o ligosacarídeo, com menos de 3 kDaltons, que eu consigo absorver, porque o ácido hialurônico é uma molécula de alto peso molecular. E eu preciso dessa redução do peso molecular pela microbiota comensal. E cabelos e unhas, né? Nós temos basicamente 3 grandes fases. Nós temos a fase anágena, que é a fase de crescimento, que pode durar até 6 anos. A fase catágena, a fase telógena, que é a fase que inicia o processo de queda até que caia o fio, que desprenda do folículo e inicia novamente a fase anágena. Para esse ciclo, para eu estimular essa fase anágena, eu preciso de muito nutriente para esse folículo. E por ser uma célula, as células da matriz folicular, elas dependem de muitos nutrientes, especialmente zinco e ferro, para a proliferação celular. São células que proliferam muito rapidamente e precisa de muito zinco e ferro para essa expressão gênica. Eu preciso de proteína para a síntese de queratina. Queratina é a principal proteína dos cabelos. Então, se eu tenho deficiência de proteína, eu não vou conseguir sintetizar queratina, tanto para cabelos quanto para unhas. O silício, para diminuir, para aumentar a retenção desse fio dentro do folículo. Ou seja, diminua a resistência à atração. Eu penteio o cabelo e cai menos cabelo, porque eu tenho um cabelo mais preso ao folículo. Colágeno hidrolisado também. Tem trabalhos que mostram silício, colágeno, aumentando a espessura do fio. Enxofre, fechando as pontes de queratina, que faz com que o cabelo fique mais brilhoso. Então, eu tenho sim na nutrição trabalhos que mostram, né, o efeito dos micronutrientes. E os principais que demonstraram ter efeito na densidade do cabelo, né, são pessoas que têm deficiência de ferro, zinco e vitamina D. Então, primeiro eu preciso corrigir deficiência de ferro, zinco e vitamina D. O paciente com ferritina abaixo de 50 vai ter um impacto no cabelo. Ainda que hematócrito e hemoglobina estejam ok. Eu não preciso ter anemia ferropriva-evidente para ter deficiência de ferro. Uma ferritina abaixo de 50 pode ser um sinal é o principal sinal de deficiência de ferro. E é muito provável que esse ferro não vai chegar no folículo piloso, na deficiência de ferro.
Então, eu preciso de uma vitamina D pelo menos 45, eu preciso de um zinco sérico pelo menos 96, para garantir níveis adequados para o folículo piloso. Eu tenho, então, nutrientes essenciais que não podem faltar. Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ferro, selênio, biotina, silício, enxofre, aminoácidos e zinco. Então, todos esses nutrientes, quando eu escrevi o primeiro livro em 2011, Nutrição Estética, pela editora Rubio, todos esses nutrientes já estavam lá citados. E não mudou. A gente tem trabalhos aqui de 2021, a gente tem trabalhos aqui de 2019, a gente tem trabalhos aqui de 2024, mostrando que esses ainda continuam sendo os nutrientes mais importantes. O silício, que melhora a resistência à tração, ou seja, o cabelo é mais grosso e fica mais grosso e mais preso ao folículo. Então, aquele cabelo que eu vou puxar e eu não vou ter tanta perda, tanto desprendimento do fio do folículo. Eu tenho também a biotina, porque a biotina, ela incorpora ácidos graxos de cadeia longa, então ela favorece também não só o brilho nos cabelos, mas aumenta a elasticidade, evitando a ruptura. E nós temos aqui um trabalho que mostra, né, que paciente com alopecia, dermatite seborreica, com deficiência de biotina, antes e depois do tratamento com 5 miligramas. Claro que aqui a dose foi uma dose extremamente alta, porque a paciente estava com deficiência. Na prática clínica, a gente usa 1 miligrama aproximadamente de biotina, tá? E trabalhos também que mostram, né, que 2,5 gramas de peptídeo de colágeno aumentou 31% a taxa de proliferação celular no folículo. E a espessura do cabelo também. Então, se eu tenho queda de cabelo, eu vou pensar em ferro, zinco, vitamina D. Se eu quero melhorar a espessura, brilho, fortalecimento, cabelo mais forte, mais comprido, mais brilhoso, eu vou pensar em peptídeo de colágeno, silício e enxofre, que normalmente a gente prescreve através do metilsulfonilmetano, que é a principal fonte de enxofre, tá? Os peptídeos de colágeno ativam vias de sinalização que favorece a fase anágena, que é a fase de crescimento. E suplementos contendo enxofre, o mais utilizado é o metilsulfonilmetano, né? E aqui a gente tem trabalhos que é um estudo clínico duplo cego, que favorece a síntese de queratina para cabelos e unhas, e mostrando um aumento, né, do volume e do brilho dos cabelos, com o uso do metilsulfonilmetano. Então, de fato, tendo um efeito, né, nos cabelos. E as unhas, né, também respondem às deficiências nutricionais. As unhas frágeis, né, conhecida como síndrome das unhas frágeis, a fragilidade das unhas, elas são conhecidas principalmente por uma baixa resistência à tração, então uma unha mole, é uma unha que quebra facilmente, é uma unha que tem uma descamação lamelar, ela fica caindo as camadinhas das pontas da unha, por isso que o esmalte sai muito fácil, né? Isso caracteriza a síndrome das unhas frágeis. E o que nós temos hoje, né, em termos de incidência? Aproximadamente 20%, principalmente das mulheres, têm a síndrome das unhas frágeis e que tem pontos de queratinócito, a principal proteína das unhas, mais fracas do que os homens. Então, o que é muito comum é essa descamação lamelar da ponta, que a gente chama de oniscosiquia lamelar, tá? E essa descamação da ponta, a gente pode favorecer com a suplementação de ferro. Então, unhas quebradiças têm completa relação com deficiência de ferro, tá? Biotina, então a gente já tem aqui trabalhos mostrando que a suplementação de biotina também pode, né, auxiliar. Esse aqui é um trabalho que foi, acho que travou aqui. Melhora da firmeza, dureza e espessura das unhas com o uso da biotina. E esse daqui é um trabalho
né, que 12 semanas foi utilizado 2,5 miligramas de biotina, né, na melhora da síndrome das unhas frágeis. Peptídeos de colágeno também favorecem unhas mais fortes. Então, a gente tem aqui o uso do peptídeo de colágeno Verisol por 24 semanas. Aumento de 12% no crescimento das unhas, diminuição de 42% de redução das unhas quebradas, 64% de melhoria geral em unhas anteriormente quebradiças. Então, resultado bem expressivo aí com o uso, né, durante 4 semanas de peptídeos de colágeno. Então, aqui mostrando, né, na semana 12, olha só a diferença, né, da quebra ali das pontinhas, né, da descamação lamelar na ponta, para a semana 12. Então, assim, resultados bem expressivos, né, com o uso de peptídeos de colágeno. Aqui mostrando o aumento do crescimento das unhas. E esse aqui é um trabalho que foi publicado agora, em 2025, né, reforçando quais são os suplementos com evidência científica de eficácia para tratamento das unhas, síndrome das unhas frágeis. Então, trabalho agora de 2025, que trouxe os principais nutrientes, como a biotina, peptídeos de colágeno, metilsulfonilmetano, enxofre, que fecha as pontes de queratina, e o silício, o ácido ortossilícico. E eu ainda, a biotina já está aqui, né? Então, peptídeo de colágeno, e eu ainda colocaria o ferro no caso de deficiência. Aí eu fecho, então, um pacote completo para tratamento, né? E aí é que a gente tem um suplemento que, ao meu ver, é o mais completo do mercado, porque ele tem peptídeos de colágeno bioativo, de baixo peso molecular, 2 cadaltons. Ele tem o metilsulfonilmetano, que é a fonte de enxofre, vitamina C, ele tem ácido hialurônico, que é esse hialuronato de sódio, ele tem vitamina E, ele tem um antioxidante, que é o extrato de polpa de oliva, tem o zinco, tem o silício estabilizado com maltodextrina, tem a biotina, o selênio na forma de selênio metionina. Então, realmente, assim, em termos de cabelos, pele, unhas, ele fornece os micronutrientes principais que são necessários para cabelo, pele e unha num único suplemento. A indicação seria 1 vez ao dia e, em casos de, por exemplo, associado a protocolos como radiofrequência, microagulhamento, laser, né, esses tratamentos, aí a gente pode utilizar até 2 sachês ao dia no protocolo. Então, é um suplemento que, de fato, assim, para cabelo, peles e unha, é o mais completo. E eu só acrescentaria, e eu acredito que não está aqui no suplemento, porque nem todas as pessoas têm deficiência de ferro, e para quem não tem deficiência de ferro, ingerir o ferro é extremamente pró-oxidante. Então, realmente não é interessante que tenha ferro no suplemento. Mas se houver uma ferritina baixa, precisamos suplementar ferro. Normalmente, a gente vai suplementar ferro na sua forma que gera menos efeitos adversos, que aí seria o ferro sucrossômico, ou o ferro lipossomado, ou o ferro bisglicinato. Em dias alternados, o dobro da dose para modulação da epsidina, que é o mestre para absorção de ferro no lúmen intestinal. Se possível, associar com lactoferrina, que também vai modular a epsidina para aumentar essa absorção de ferro. Tá? Se houver deficiência de vitamina D, também pensando em cabelos, peles e unha, também vou precisar da vitamina D. Mas é uma questão de correção de deficiência. Tá certo? Então era isso. E aqui tá o QR Code para vocês fazerem o download do material. Muito obrigada e estou à disposição.